E quando eu tinha uns 30 anos de idade, meu esposo resolveu estudar medicina e eu resolvi estudar com medicina com ele. Então a gente fez uma mudança de rota assim totalmente e a gente foi estudar medicina na República Dominicana com as minhas filhas, tudo. E a partir daquele momento a gente começou a viver um momento assim de muita transição, né? Então era a transição de mudança, né? Porque a gente estava fazendo uma profissão nova, algo novo com as crianças, porque a gente tinha nossas filhas, elas eram pequenas na época, minha filha tinha uma tinha 3 aninhos e a outra estava acabando de completar 11, e era só nós dois, né, estudando junto e cuidando de criança, então era uma transição, né, que a gente estava vivendo naquele momento. Saindo dali, a gente foi para Nova York. Meu esposo conseguiu uma residência em Nova York, a gente foi para lá, e aí foi um outro período de transição. Então, foi uma mudança bem diferente, bem desafiadora. E aí, naquele momento, eu resolvi ficar em casa. Eu falei, eu não vou trabalhar mais, eu vou fazer mais nada, eu vou ficar em casa. Vou ficar cuidando das meninas. Comecei a dar aula para as meninas em casa. Só que aí, ao mesmo tempo que eu estava passando por esse momento de transição de vida, eu estava também passando por algumas transições hormonais, fisiológicas, né? Mas eu não estava percebendo. Então, eu comecei a ficar muito cansada, eu comecei a ficar muito irritada, eu comecei a não perder memória, ficava muito desanimada, começava as coisas a falhar muito. Então, eu tinha aquela sensação de que alguma coisa estava mudando dentro de mim, alguma coisa estava acontecendo. Eu tinha, às vezes, muita tristeza, muita depressão. Era uma sensação de que não era eu, mas eu não conseguia apontar exatamente o que estava de errado. Então, eu comecei a buscar ajuda, fui fazer terapia, fiz a terapia por um ano, não estava adiantando, aquilo ali não mudava, não estava dando jeito. E aí eu passei a fazer hipnoses, falei, gente, vou ter que fazer hipnose, que eu sei que vai ser a solução. Fiz um tratamento de hipnose por um ano, e aí foi nessa terapia de hipnose que a própria terapeuta falou para mim, olha, eu acho que o que você está acontecendo com você não tem nada realmente ligado ao psicológico. Tem algumas coisas sim que a gente trabalhou, mas essa sensação que você está tendo, que está tendo um padrão, e essa irritabilidade que não tem padrão, várias coisas que não tinha padrão também, eu acho que você tá entrando na perimenopausa. E aí aquilo ali para mim, eu era médica, meu marido era médico, a gente estudou e eu ficava, imagina, né? Porque a gente tem aquela sensação de que menopausa que a gente escuta é depois dos 60, né? Principalmente uns 5, 6 anos atrás, que não se falava muito nisso. Hoje se fala muito, mas na minha época não se falava muito. Agora que tem falado, né? Mas e eu era muito nova, na época tava com 39, 40 anos. Então, eu falava, imagina, menopausa, o que que a gente liga com sintoma de menopausa? Ah, vou estar com calorão, né? Que são os fogachos, ganho de peso, que a gente fala que quem tá na menopausa fica mais fofinha, mais gordinha, falta de libido, e era isso que eu pensava na minha cabeça. E a gente, como médico, a gente era treinado para isso, né? Então, por exemplo, na aula, na escola de medicina, a gente não é ensinado a realmente a tratar a mulher e entender realmente esse período da mulher de perimenopausa, que é esse período que vai anteceder a menopausa. Então, assim, eu não sei qual de vocês já tá na menopausa. Tem alguém já na menopausa? Tem certeza que tá na menopausa? Eu já passei. Perimenopausa. É. Como é que é, Doutora Má? Então, né? Então, perimenopausa. isso. Então, Perimenopausa. hoje também acontece o seguinte, a gente está falando tudo, né? É tudo, a gente tem falado muito na internet de perimenopausa, do climatério, que às vezes tudo a gente também quer culpar a perimenopausa do climatério, né? Então a Uhum. gente também tem que saber separar isso. Mas assim, é importante a gente saber que a menopausa, ela é um dia específico. Ela vai ser aquele dia em que você, de repente, você percebeu que faz um ano que você não tem mais menstruação. Então, esse período é um dia, é a sua menopausa. A partir desse momento, depois é pós-menopausa. Antes é a perimenopausa. Então, hoje em dia, existe uma. As pessoas estão chegando na menopausa muito mais precoce do que antigamente. Então, hoje a idade média de menopausa, ela já está na idade de 50 anos de idade.
Uau. Antigamente era mais ou menos 60. Então você começava a ver esses sintomas acontecendo a partir dos 50, porque a perimenopausa ela começa a chegar com sintoma de 7 a 10 anos antes da menopausa. Eita. Então, hoje em dia, as mulheres com 50 anos já estão chegando na menopausa, então já começam a ter sintomas com, às vezes com 39, 38, 40 anos de idade, e por ser muito nova, a gente fica até às vezes. Primeiro que a gente nem consegue entender o que está acontecendo, porque a gente acha que a gente é muito nova para chegar nessa fase, né? Então, as mulheres já começam a ter essa oscilação e não entende o que está acontecendo, né? Então, a gente precisa realmente entender que às vezes tem que separar qual que é o diagnóstico de perimenopausa. A gente não tem um diagnóstico, né? Você não vai lá fazer um exame no laboratório, no médico, vai falar, ah, você está na perimenopausa. Não é. É um exame clínico junto com acompanhamento dos seus hormônios. Então, e você só vai saber que chegou na menopausa, de repente, você, sem perceber, você fala, não tenho mais minha menstruação, cheguei na menopausa. Aí você começa a pensar, poxa, tudo aquilo que eu vivi antes, então, podia ser relacionado à perimenopausa. Mas a gente tem que excluir. Então, a partir do momento que você começa a excluir, você vê que realmente você não está tendo problema de depressão, que não é demência, que não tem outras enfermidades comprovadas ali, que é, né, por exemplo, pode ser uma tiroidites, um problema de tiroide, um problema de outras coisas, adrenal. Se você consegue eliminar todas essas outras coisas e ver que você está com todos os sintomas, porque os sintomas, a gente fala que o sintoma da perimenopausa, ela tem uma lista de mais de 130 sintomas. Então, não é só uma ou duas coisas, são várias coisas. Então, você vai eliminando por eliminação, você fala, não, então essa mulher, vamos tratar ela e começar a cuidar dela com essa perimenopausa. Existe uma ciência por trás de tudo isso, né? Por que que a gente tem todos esses sintomas? A maioria das mulheres começa no sintoma o quê? Neurológico. Então, a gente fala que a menopausa ela começa, não é um sintoma ginecológico, ela é um sintoma que começa neurológico, é um sintoma neurológico. Tudo começa no nosso cérebro. Primeira parte, o primeiro órgão que a gente vai ser afetado é o nosso cérebro, e depois vai afetar todo o nosso outro corpo, o nosso corpo, porque o nosso corpo ele é cheio de receptores de estrogênio. Nosso corpo todinho ele na nossa bexiga, no nosso trato geniturinário, nos nossos ossos, no nosso cérebro, ele é todinho, nosso coração, então ele é todinho cheio de receptores de estrogênio, por isso que o estrogênio, ele é considerado um hormônio protetor da mulher. Então, o nosso corpo, por estar cheio de receptores de estrogênio, o primeiro lugar que vai afetar não vai ser no nosso trato ginecológico, vai ser primeiro no nosso cérebro e depois nos outros lugares. Então, o tema que a gente vai falar hoje vai ser sobre suplementação para mente forte e uma vida plena. Então, a gente vai começar a entender que quando a gente começa a ter esses sintomas de névoa mental, irritabilidade, é uma irritabilidade que você não consegue controlar. É aquela irritabilidade que você fica assim, gente, eu não sei o que está acontecendo comigo. Você está rindo, você está chorando, daqui a pouco você está xingando um, daqui a pouco você está querendo abraçar, aí você não consegue controlar essa emoção. É um pico de emoção muito grande. Névoa mental. O que que é a névoa mental? Não é só você esquecer, mas é aquele pico que você fala: o que que eu tô fazendo aqui? Eu vim pegar uma coisa aqui, não lembro o que que eu tô fazendo aqui. Esquece a senha do banco, não lembra como é que entra no celular. Então, são essas névoas. Esquece o nome da pessoa. Você lembra quem é, mas você não lembra quem é a pessoa. Então, todas esses sintomas que a gente vai sentindo, a gente tem sim como ajudar através de uma suplementação. A partir do momento que você consegue nomear o que está acontecendo com a gente consegue se cuidar. Se a gente não consegue nomear e a gente não para poder cuidar da gente, a gente não consegue, é, não sabe, não consegue fazer escolhas inteligentes para poder cuidar do que está acontecendo. E é Então, tão antes de falar de importante, né, suplemento, isso, porque, gente, ninguém fala sobre isso, é que nem a doutora Ana falou que faz o que, uns 5 anos para cá, né, que estão começando a falar sobre isso. Eu nem sabia que tinha mudado agora a idade, né? Como é que pode, gente, e a complexidade que nós somos, né, nós como corpo.
Então, como é bom a gente Exato. saber um pouco de tudo, como funciona a mente, como funciona o corpo, como funciona essas coisas que acontecem conosco mesmo, né? Se são coisas que acontecem com a gente e ninguém explica, ninguém ensina, então muita gente que, né? A doutora Ana falou, tem essas névoas, eu nem imaginava que esses esquecimentos, assim, podia ser disso. Olha que interessante. E um pouquinho só, eu quero agradecer a Vanúzia que está aqui, a Cerissa, que nome diferente, lindo. A Dani, que está aqui, então a Cláudia, a Nália, a Silvane também, não conheço, mas seja bem-vinda. A Pri É também, minha seja bem-vinda. prima, Ah, linda. é a Pri, a sua prima? Que Você não linda! conhece? Hã? Silvane, Ei, é tá me tudinha. vendo? Sou eu. Como que você tá aí, menina? Seja bem-vinda. A Silvane é Não, tô, de Georgia. Tu tá em Georgia, na né, Georgia. Silvane? Tô na Georgia. Eu nem sabia que meu microfone estava aberto. Desculpa aí pelo barulho. Não, tá na benção. Seja bem-vinda, Flor. Saudade de você. Eu também. Obrigada. Obrigada por estarem aí todas vocês. Se tiverem alguma perguntinha aí no decorrer, vocês podem fazer que a doutora Ana vai responder aí, né, Ana? Isso, aí você vai Eu me acho que vai, ajudando, Marisete, vai dar. depois. Vamos botando no chat e a gente vai, daí você vai me ajudando, Marisete, para eu poder ir Coloque olhando, aí a que eu não consigo pergunta que ver. você quer falar, levanta a mãozinha, faz a pergunta à doutora Ana. Vamos tirar as dúvidas aí, porque eu acho que todas nós todas nós vamos entrar em um momento aqui que, não sabia disso. Então, a importância, né, de a gente estar aqui e aprender mais sobre a gente para Se eu poder não, ter essa vida, e né, se eu não boa, ver, plena, Marisete, você me agradável. avisa, tá? Porque às vezes eu É, não consigo ver na tela. nós estamos em 10 aqui. Que bom que os meninos estão aí. Então, sejam todos bem-vindos. Então, gente, antes da gente falar assim de suplementação, o que que é importante a gente entender? Como que como que essa realmente essa montanha-russa hormonal, que é uma montanha-russa silenciosa, ela influencia. A gente está falando de mente, né? A gente vai focar principalmente na parte da mente. Então, como que ela influencia a nossa mente? O estrogênio ele regula todo o nosso metabolismo energético cerebral. Então, o que que acontece no nosso cérebro? A gente está cheio de receptores de estrogênio, e aí esses estrogênios, esses receptores, o que eles vão fazer? Eles vão captar glucose para poder oferecer energia para nossas células cerebrais. Então, ele é um combustível das nossas regiões de memória, de atenção, de planejamento. E aí, o que acontece? Quando esses níveis né, do hormonal, estrogênio, começa a oscilar, então essas regiões começam a receber o quê? Menos energia. Então, o principal sintoma da perimenopausa, como eu falei, ele é neurológico, começa no Eu? cérebro Tem uma e unha na não tua perna. Tá bom, filho. Uma unha, tipo assim, a borda inteira, parece que foi cortado Quem tiver com o em microfone cima de ligado, uma desliga, por favor. Grande ainda. Bom, filho, fica longe. Por favor, troca o de par. Mas Vai. agora que eu tô. Espera aí, Ana. Espera aí, Ana. O teu telefone está bloqueado, Ana. agora abriu? Pronto, agora sim. Tá. Gente, quem está com o microfone Então, aberto, por favor, só feche para a gente poder ouvir bem a doutora Ana, por favor. Obrigada. Pronto. então, quando a gente faz, se você pegar uma imagem, já tem isso estudo comprovado, né? Você pega uma neuroimagem, faz um PET scan, senão uma tomografia do cérebro. Nesse período da fase da mulher que ela está entrando na perimenopausa, você consegue ver na imagem uma remodulação estrutural e metabólica real, e ela é mensurável. Então, nesse momento, você consegue ver realmente que o cérebro da mulher, ela está passando por um momento de reestruturação modular em todas as partes da estrutura do cérebro dela. Então, assim, tentar explicar de uma maneira mais simples, a gente tem ali dentro do nosso cérebro como se fosse, né, um CEO, um chefe ali, que ele chama, que é o nosso córtex pré-frontal. Então, esse córtex pré-frontal, ele vai estar o quê? Vai estar planejando, é o que faz a gente planejar, é o que a gente faz a gente priorizar as coisas mais importantes, decisões importantes, é o que ajuda a gente a analisar risco, tomar decisão. Então, nesse momento, para ele funcionar bem, ele precisa do estrogênio, porque ele requer muita energia. Você começa a ter essa oscilação, começa a não ter energia suficiente para aquelas células, e aí você começa
a influenciar em todas as outras partes do nosso cérebro. Então, você vai influenciar diretamente na nossa serotonina, né? Que é o quê? Que é aquele hormônio de humor, do bem-estar. Então, você, por isso que a gente começa a ter essa oscilação de humor, de bem-estar, você não sabe o que está acontecendo com você, tem hora que você está bem, tem hora que você não está, tem hora que você quer chorar, tem hora que você não quer. Ele influencia também na dopamina. Então, o que que é a dopamina? É aquela molécula de motivação, de recompensa. Então, você acaba Aham. perdendo aquela motivação de fazer as coisas, você não tem desejo, é uma força, eu falo assim que é uma sensação que você não consegue controlar, você não consegue fazer você se mover. Parece muito com aquela coisa de depressão, por isso que confunde muito. Confundo. Ela vai influenciar também no nosso GABA. O que que é o GABA? É aquele neurotransmissor que a gente tem que traz calma. Então, por isso que quando a gente tem essa oscilação de estrogênio, começa a ter um desequilíbrio desses três neurotransmissores que a gente tem, e aí começa a ansiedade, começa a irritabilidade, traz tristeza, dá aquela sensação que você não é mais você mesma, né? Vai influenciar também a progesterona. Na verdade, a progesterona é a primeira que cai. Então, quando vai a progesterona, ela apoia o quê? Apoia o nosso sono, a tranquilidade. E aí vai também aumentar o nosso cortisol, porque a gente começa a dormir menos, começa a ficar mais ansiosa, menos tranquila. Então, a gente aumenta esse hormônio de estresse, né? Então, o cortisol nosso aumenta. E aí vai começar a influenciar na nossa mente também, porque quando o cortisol aumenta, não influencia só na nossa mente, mas influencia também no nosso sistema imune. Então, a gente começa a ter uma imunidade mais baixa, começa a ficar com mais alergia, mais com mais algumas mais viral, enfermidades virais, então a gente começa a ter mais essa predisposição, porque você começa a desregular todo esse processo hormonal. E a gente também tem a testosterona feminina, que vai sustentar aquele libido, vai sustentar nossa energia, confiança. Por isso que quando a mulher, quando chega nesse período, né, de perimenopausa, de menopausa, principalmente na período da menopausa, que esse hormônio da testosterona é quando realmente cai mesmo, é quando a gente tem menos, é, como é que a gente fala? Quando a gente tem menos, a gente acha que a gente tem menos capacidade de decisão. A gente começa a ficar com dúvida. E é onde muitas mulheres que estão no mundo corporativo têm vontade de sair ou começam a sair do mundo corporativo, porque elas não conseguem mais tomar as decisões que elas tomavam antes. Elas começam a duvidar das suas próprias decisões, da sua própria confiança, da autoconfiança. E aí, muitas dessas mulheres, nessa época, elas começam a ter um declínio na parte do trabalho, então afeta muito no trabalho também, né? Fala que 54%, né? Tem um estudo falando que 54% das mulheres que passam por essa transição, elas começam a relatar fadiga intensa no trabalho, elas começam a ter dificuldade de concentração, de fazer tarefas complexas, começam a sofrer com insônia, então começa a ligar para o trabalho e pedir falta, né? Pedir licença para não ir trabalhar mais. Fala que 40% delas relatam relapso de memória. Então, é comprovado, né? Já foi feito um estudo comprovado em 2025, confirmando que todas essas mudanças cognitivas que a mulher passa durante a perimenopausa, ela afeta a mulher na vida, na parte não Não. só social, na parte física, mas ela também afeta a mulher na parte financeira, na parte do trabalho, na parte profissional da mulher. Então, eu fico pensando assim, olha quanta coisa que engloba, quer dizer, afeta a nossa vida toda porque tá em todo o âmbito da gente está afetando, né? Então a perimenopausa, ela espelha o sintoma de TDAH, que é aquele déficit de atenção, dificuldade de organização, impulsividade. Então, não é frescura, não. A gente tem que saber que não é coisa da nossa cabeça, não é frescura, e muitas vezes a gente tem dificuldade de compartilhar isso com as pessoas, porque quando a gente fala, as pessoas não acreditam, ou se você compartilha com seu esposo ou com alguém, eles falam, poxa, mas você tá tão nova, não é possível que você tá tendo isso, né? Você vai no médico, seus exames estão tudo normal. Como é que você vai no médico e tá tudo normal, então? Então não é isso. E a gente começa a criar essas dúvidas na gente. Então, Uhum. realmente não é um colapso no cérebro que a gente está tendo. É como se fosse uma remodulação ativa. Então, a gente está em obra. Eu falo assim que é como se a gente tivesse
entrando numa obra, quando a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, a gente começa a reformar, começa a fazer aquela bagunça, né? Tudo bagunçado, pó para um lado, vai móveis para um lado, móveis para o outro. Então, é uma reforma. Mas o que que é importante a gente entender nessa fase? Será que eu estou dando todo o sustento necessário para que essa obra se sustente, fique em pé? Será que eu estou dando a suplementação, o alimento, a atenção necessária para esses andaimes, né? Como se a gente fosse uns andaimes ali sustentando esse processo. Então a gente tem que ter uma escolha. Se a gente não tem essa consciência e a gente não escolhe os suportes certos e os andaimes certos para sustentar essa obra, quando a gente chega no período de pós-menopausa, as consequências que a gente vai ter, principalmente cerebral, é muito difícil. Por exemplo, os fogachos. Os fogachos acontecem e não é normal a gente ter e não é bom a gente ter. Por quê? Porque o fogacho acontece porque a gente começa a perder essa capacidade de suporte de energia nas nossas células neuronais, e aí não chega aporte suficiente de fluxo sanguíneo ali para essa parte, e o nosso cérebro entende que a gente está precisando aumentar o fluxo sanguíneo naquela parte. Então ele começa a aumentar o fluxo sanguíneo ali, quando chega ali daquele calorão, aí chega lá, o cérebro fala: ai, não, errei. Desculpa, eu interpretei isso de uma maneira errada. E aí ele pega e abaixa, dá uma vasodilatação, abaixa todo aquele sangue, e aí o que que acontece nesse momento? Começa a ter dificuldade de vascularização cerebral. Então, as mulheres que não cuidam dos fogachos têm uma alteração neuronal onde ela tem vários microinfartos cerebrais. Então, se você não cuidar disso, quando você chega na parte da pós-menopausa, você já está com vários infartezinhos cerebrais que vão afetar sim na memória. Por isso que as mulheres quando chegam numa certa idade, depois dos 60, elas são o maior número de causas de Alzheimer, porque você começa a ter problemas de demência não cuidado durante esse período de perimenopausa. Por isso que a gente é importante essa parte da nossa saúde, importante da base do cuidado da base da saúde, ter a suplementação que te ajuda para poder apoiar essa obra. Quando você terminar, essa obra está bem estruturada e você poder ter uma casa limpa, um lugar limpo, e aquela obra tá tudo no lugar certinho, porque é um período, você está fazendo uma obra, está tendo uma remodulação ativa ali do seu cérebro, mas depois as coisas vão voltar para o lugar. Então é importante a gente entender que o cuidado com a nossa saúde agora ela vai influenciar muito depois. Nossa, mas A- gente, quanta informação, meu Deus do céu. Alguém tem uma pergunta aí? Sem contar, né, Carol, que se a gente não fizer a reposição adequada, a probabilidade de ter infarto é muito grande, né? Porque isso também é outro dado. Por exemplo, a mulher geralmente ela tem menos infarto que o homem, porque ela tem esse estrogênio como um protetor, né? O estrogênio no nosso corpo ele é um protetor para o nosso corpo. Quando a gente chega nesse período depois da menopausa, o índice da mulher aumenta muito mais, porque ela perde essa proteção cardiovascular e ela tem uma chance de ter episódios de infarto, né, ou problemas cardiovascular maior do que o homem, começa a ter maior do que o homem. Então, É. assim, a reposição hormonal, eu falo que a reposição hormonal, ela não precisa ser para todo mundo, às vezes ela não é para todo mundo. A indicação para não usar a reposição hormonal, ela é bem específica. Então, a gente tem certas coisas que a gente não usa. Mas, se você fizer um acompanhamento bem feito, ela só vai te ajudar. Ela tem um período, uma janela também de mulheres que já estão na pós-menopausa. Ela pode ser usada como suporte, dependendo do índice, por exemplo, de massa óssea, porque afeta muito também, né, na osteoporose. Uhum. Então, dependendo desses índices ou de algumas enfermidades que a mulher tem após menopausa, ela pode sim, durante o período de 10 anos pós-menopausa, se beneficiar ainda com a terapia hormonal. Agora, é importante a gente entender que a terapia hormonal ela é a cereja do bolo. Se você não preparar aquele terreno
para você receber esses hormônios de terapia hormonal, eles não vão fazer o mesmo efeito que se você tivesse um corpo já preparado para receber ele. Então, muitas vezes as pessoas usam a terapia hormonal, principalmente se ela usar uma terapia hormonal sintética, né? O bom é a gente sempre ter uma terapia hormonal bioidêntica. Então, hoje em Uhum. dia já tem muita terapia hormonal bioidêntica, que é aquelas que imitam moléculas idênticas do nosso corpo, mais natural, e a gente recebe melhor ele. Mas para você receber esses hormônios bioidênticos, você precisa preparar o seu corpo. Senão você não tem os mesmos efeitos e os mesmos benefícios que você teria se você tivesse preparado isso para antes de você receber a terapia. Uau, Carol, tem isso tudo. Oi, Pri. Carol, no meu caso, eu não posso fazer reposição hormonal. O que que eu faço, assim, o que que todos os médicos, que hoje eu tenho mais de 10 médicos envolvidos comigo, é o exercício físico, que ajuda muito, né? Eu percebi que depois que eu fiz bastante exercício físico, melhorou bastante. Isso, eu vou falar até aqui, eu vou até falar depois aqui mais para baixo da base que a gente tem. Quando a gente não pode fazer reposição hormonal, aí a gente trabalha com exercício físico, a gente trabalha na base. Então, a gente vai trabalhar no sono, a gente tem um tripé de saúde que sustenta a nossa saúde, que é o sono, o músculo e a inflamação. E a inflamação vem dos nossos alimentos, estresse, outras Sim. coisas. Mas a gente trabalha nesse tripé. A Priscila é minha prima, a família toda tem muita dificuldade de dormir, por exemplo. Mas é Uhum. algo que a gente tem que trabalhar, porque se a gente não consegue trabalhar esse pilar do sono, a gente não consegue sustentar os outros também. Mas a parte muscular é muito importante, por quê? Porque quando a gente está fazendo exercício de contração muscular, que principalmente o que mais beneficia a gente é exercício muscular de força. Então, quando a gente está fazendo esses exercícios de força, a gente libera miocinas. E essas miocinas, elas vão aumentar alguns benefícios dentro do nosso corpo. Por exemplo, a gente vai aumentar o BDNF. Então, ele vai ajudar a sustentar ali toda aquela parte de neurocelular. A iricina é outra miocina que libera. Então, todas essas substâncias que são liberadas durante a contração muscular, durante o exercício muscular, elas são neuroprotetoras. Então, ela vai ajudar a poder reconstituir toda essa parte neuronal que é afetada pela perimenopausa. Mas, Ana, eu não entendi uma coisa. Por que que tem que se preparar para fazer a reposição? Como é que é se preparar? Não entendi. Então, como é que a gente se preparar? É a gente preparar a nossa base. O que que é a base? É o sono, Ah, exercício e uma dieta anti-inflamatória. Por quê? Porque muitas vezes o nosso hormônio, ele vai estar ali sendo liberado. Alguns dos nossos hormônios, eles vão ter que passar pelo nosso intestino, porque a gente tem ali as Minha estrobolonas, aquelas prima, bactérias ali, para poder converter esses hormônios no que a gente precisa. E se você tiver toda inflamada, você tiver com o corpo todo desregulado, você tiver com uma nutrição toda errada, esses hormônios não vão trazer benefício, porque o seu corpo não vai conseguir absorver ele, nem utilizar ele da uau. maneira certa, porque você está com um estresse oxidativo ali tão grande que você acaba perdendo um pouco do benefício dele. Não é que não vai funcionar, mas talvez ele não vai funcionar o suficiente, ou ele não vai trazer o benefício que deveria fazer, e você vai acabar tendo que aumentar a dose, ajustar a dose, mas o principal é a gente realmente cuidar da base, né? Então, assim, o sono, ele é a base de tudo, né? A gente fala que o sono é uma prioridade clínica, né? Durante o sono profundo, a gente limpa ali todas aquelas toxinas, os nossos neurônios se reparam, é ali que os nossos hormônios se regulam, 80% da nossa síntese de proteína muscular, ela vai ser construída ali durante o nosso sono. Então, o sono é muito importante. O músculo, né, igual a gente falou, a gente precisa mudar essa visão de músculo. Ele não é estético, não é para a gente ir lá ficar musculosa, mas o músculo é nosso maior órgão metabólico. Então, ele Hum, vai ajudar a regular a glicêmia, ele vai proteger os nossos ossos. E o que é muito importante é a gente proteger os nossos ossos durante esse momento, por quê? Porque a mulher ela tem mais probabilidade, se não se cuidar, né, se não suplementar, não fazer uma alimentação boa, de ter osteoporose. E a osteoporose é uma das causas maiores de morte depois que a gente tem certa idade, depois de 60 anos.
Por quê? Porque a gente tem muita queda, principalmente nas pessoas maiores de 70. Ela não consegue ter uma recuperação boa e ela às vezes fica de cama ou tem dor, começa a tomar remédio para dor e aí ela não consegue ter uma qualidade de vida. Então, é muito importante a gente ter esse músculo para poder sustentar, né, dar suporte, proteger os nossos ossos. Então, como eu disse, ela vai liberar, nossos músculos liberam essas miocinas, e essas miocinas, elas têm uma ação diretamente neuroprotetora. Então, o nosso músculo, ele conversa diretamente com o nosso cérebro. Outra parte é aquela inflamação alimentar, que é aquela alimentação, a nossa inflamação silenciosa, muito açúcar, é, comidas de ultraprocessados, álcool, o estresse crônico, o sono também vai trazer esse estresse crônico. Então, tudo isso vai piorar esse sintoma neurológico que a gente tem na perimenopausa, né? Então, a dieta anti-inflamatória não é moda, ela realmente é uma estratégia para a nossa saúde. A gente precisa, por exemplo, hoje em dia, rapidinho eu vou falar, eu sei que é tanta coisa, eu estou até tentando me encontrar aqui no tema, que senão eu vou acabar me perdendo. Mas o que está acontecendo hoje, que é um grande problema com relação à perda muscular, massa muscular, que é o que que a minha Pri veio falar, né? Que ela sentiu melhora quando está fazendo exercício, porque realmente o aumento da massa muscular, ela realmente está relacionado diretamente com essa parte da nossa saúde cerebral e também com outras partes da nossa saúde. Mas hoje, o que está acontecendo? Existe um uso, né, das canetinhas emagrecedoras em excesso. E quem são essas pessoas que estão usando bastante? São as pessoas pós-40, principalmente mulheres pós-50, que já entraram naquele período de perimenopausa ou de menopausa, que tem aquele acúmulo, porque é normal a gente ter aquele acúmulo depois da menopausa na parte visceral, porque a gente perde normalmente na perimenopausa e na menopausa, é normal a gente perder massa muscular. Então, por perder massa muscular, a gente acaba aumentando essa gordura visceral na mulher. Então, e é difícil de perder essa gordura visceral. É muito difícil. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão optando para usar as canetinhas emagrecedoras. Não sou contra as canetinhas emagrecedoras, mas eu acho que tem que ter acho não, tenho certeza, tem que ter um acompanhamento bem rigoroso. Por quê? Porque você fica sem vontade de comer, né? Porque ela tá ali diminuindo aquele movimento gástrico seu, então a comida fica ali mais tempo, emite uma mensagem para o seu cérebro: não preciso comer, tô com o meu estômago cheio, minha barriga tá cheia, não estou com fome. Então as pessoas não comem, realmente elas perdem a vontade de comer. E aí, quando vai comer, o aporte nutritivo daqueles alimentos que eles estão comendo é pouco. E a maioria das pessoas, elas fazem sem acompanhamento médico, então elas não têm uma dieta preparada para elas para suprir todos esses nutrientes no alimento. Então, o que que elas fazem? Elas continuam comendo talvez porcaria, as coisas, as comidas que têm pouco aporte nutritivo, só que come menos. Elas não têm um plano estratégico de dieta. E aí, o que que vai acontecer? Vai haver uma perda de massa muscular muito maior. Então, o que que isso vai fazer? A longo prazo, se essas pessoas não fazem, não tomam cuidado, não se alimentam de modo, não fazem exercício de modo que aumente essa massa muscular, elas com certeza vão ter problemas neurológicos, demência, e vão ter também problemas muito grandes de osteoporose, problema de sustentabilidade mesmo, de você conseguir se movimentar, de sair da cama, aquele cansaço corporal. Então, se você não tiver um cuidado com o uso das canetas, isso vai ser realmente um problema muito grande de saúde no futuro. Lá na frente. E tem Eita, muita gente, né, usando muito disso sem prescrição médica, sem muita informação na realidade, né? Porque olha Sim, só que porque tá fácil informação importante. acesso, né? Alguém tem alguma pergunta? Carol, porque na verdade, as canetas elas acabam perdendo massa muscular, né? Acontece o seguinte, você vai perder gordura também, só que seu corpo precisa de energia. E aí, onde é que vai pegar? Vai pegar na massa muscular, Sim. porque a gordura vai oferecer energia por pouco tempo, a energia da gordura ela é rápida, né? Aham. Então, como precisa de uma sustentabilidade ali de energia, porque a pessoa fica muitas horas sem comer.
Sim. Então ela começa a consumir aquela energia que está guardada ali no seu músculo. E aí começa a ter esse problema de sarcopenia, né? De perda muscular muito grande. Então, se você faz o uso da canetinha, mas você tem um acompanhamento bem feito, ela vai trazer benefícios muito bons para as pessoas que precisam usar, né? Porque ela vai ajudar a desinflamar, vai ajudar em várias outras coisas, mas se você não tiver esse cuidado, se você não tiver realmente esse acompanhamento, essa consciência de que você vai ter que estar mudando a sua, né, a sua alimentação ali, seu aporte nutritivo, suplementando algumas coisas, você não vai sustentar isso por muito tempo e você vai ter uma perda de massa muscular muito grande e no futuro você vai com certeza ter muitos problemas de saúde. Vai acarretar, em vez de te ajudar, vai trazer problemas de saúde, né? Então, assim, na verdade, a suplementação, ela não é um atalho, né? A gente fala que ela é uma camada adicional daquilo ali que a gente tem que sustentar como base. Então, é o sono, a movimentação e a gente ter uma alimentação boa. Uma coisa que a gente precisa muito nessa fase é o aumento de gestão de proteína. As pessoas têm muito medo às vezes, de ter uma gestão aumentada de proteína, mas a gente precisa, principalmente nessa fase da perimenopausa, porque a gente perde muita massa muscular. Então, a gente precisa. Tem pessoas que têm medo, por exemplo, de usar uma suplementação extra de proteína, como, por exemplo, a proteína whey. Não tem problema, isso aí já é um mito, não existe mais. A pessoa fala, mas eu engordo, isso aí aumenta a fome. Não, isso não Não, não existe. dá. E a gente não consegue, às vezes, gente, comer. Então, assim, a gente precisa de pelo menos de 30 gramas de proteína, de 30 a 40 gramas de proteína por refeição nessa fase da perimenopausa. A gente não consegue comer, às vezes, tudo isso. Então, se você não consegue, não tem problema. Escolhe uma proteína de suplementação que você pode tomar boa e suplementa. A gente não vai, assim, é importante a gente entender que a suplementação, ela é individual. Geralmente é de suplemento que está faltando. Então, você faz exame e você vai suplementar o que está faltando. Então, a gente precisa ter uma avaliação individual de um profissional para poder te ajudar. Só que tem alguns suplementos que são pilar. A gente tem uma ciência sólida ali que precisa para aquele cérebro, para aquele músculo, para aquele metabolismo da mulher de pós-40, e você pode tomar sem medo. Então, eu vou trazer aqui para vocês 6 suplementos que a gente pode tomar sem medo, tá? E é importante para a gente poder sustentar essa fase da perimenopausa. Então, o primeiro deles, gente, é o magnésio. Eu sei que existe uma confusão muito grande com o magnésio, porque tem 300 mil magnésio. Então, ninguém sabe que magnésio tomar. O magnésio, ele participa de mais de 300 reações enzimáticas. Então, ele é um cofator muito importante para a serotonina, para o nosso GABA e para a dopamina. Então, com a queda do estrogênio, a gente vai comprometer todos esses neurotransmissores e a gente precisa suplementar o magnésio para ele poder ajudar nessa síntese desses neurotransmissores que a gente tem. O magnésio, geralmente, ele vem da terra. E hoje em dia, o nosso solo, nossa terra, ele é muito escasso, né, de magnésio. Então, a gente tem que suplementar. Não adianta falar, ah, mas eu como bem, não sei o quê. Não, ele é importante, a suplementação. Na dúvida, eu falo assim, na dúvida, chega lá no mercado, você não lembra qual que você quer comprar, você não sabe o que comprar, escolhe o bisglicenato. Por que que o bisglicenato? Porque ele tem uma maior absorção. Se você acha que você precisa tomar para melhorar o seu sono, qualidade do seu sono, ou talvez enxaqueca hormonal, você pode fazer o quê? Tomar de noite, de 1 hora a meia hora antes de você dormir. Se você acha que você quer tomar de manhã, porque você está mais irritada, tem mais ansiedade, você quer ajudar talvez ali um aporte ósseo, cardiovascular, toma de manhã, não tem problema. Se você fala assim, eu quero para os dois, então divide a dose, toma metade de manhã, metade toma de noite. Geralmente a dose a gente fica entre 300 a 400 miligramas por dia. Uau. Se você tem muita dificuldade de sono, qual que é o melhor magnésio? É o magnésio inositol. Por quê? Porque o magnésio ele vai estar agindo ali, vai estar ajudando você nesses neurotransmissores, talvez a relaxar, melhorar a qualidade de sono, mas o inositol, ele é uma outra substância que vai dar aquele soninho para você.
Então, se você toma o bisglicenato e acha que não está adiantando para ajudar no sono, então tenta o magnésio inositol. Para memória, é o treonato. Eu sempre tento lembrar assim, né? O treonato, eu penso assim no triatlon, assim, aquela coisa que você tem muito esforço mental. Uhum. Então, na minha cabeça, eu sempre lembro assim, eu tô achando que eu quero para minha memória, é o magnésio treonato. Mas se ficar na dúvida, toma o magnésio bisglicenato, que é o que tem melhor absorção. O Interessante. magnésio, né, só para a gente lembrar, ele é simples, ele é seguro e não tem problema. A gente pode tomar nessa fase e ele não, ele é uma suplementação básica, tá, que a gente toma. Outra suplementação é o ômega 3 e ele tem que estar na forma de EPA e DHA. O DHA, ele compõe, na verdade, 40% do ácido graxo do nosso cérebro. E o EPA, ele tem uma ação anti-inflamatória no nosso sistema nervoso. Então, com essa queda de estrogênio, né, vai reduzir essa síntese endógena que a gente tem, né, do DHA, e a gente vai precisar, então, fazer a suplementação. Então, essa suplementação do ômega 3, ela vem com uma neuroproteção, mas é por quê? Porque ela vai reduzir essa neuroinflamação. Então, ela vai ajudar naquela névoa mental, vai ajudar a melhorar o humor. Então, e também ela produz uma proteção cardiovascular. Geralmente, a gente toma de 2 a 3 gramas por dia. Eu falo para tomar 3 gramas nessa época, nessa fase, por quê? Porque a gente aumenta nossa inflamação no nosso sistema, né, no nosso organismo, por causa da perimenopausa. Então, a gente tem uma inflamação, um nível de inflamação maior. Então, para poder suprir esse aumento inflamatório do nosso corpo, eu geralmente indico você tomar 3 gramas por dia. E é bom a gente lembrar que a gente tem que comer sempre uma refeição gordurosa, uma refeição de lipídos, né? Então, toma com algo que tem uma gordurinha ali para você poder absorver melhor seu ômega 3. Se você tomar com o estômago vazio com água, ele não vai absorver. Ele é uma gordura. Então, gordura precisa, se você colocar a gordura dentro da água, ela fica ali boiando, né? Ela não absorve. Então, geralmente, ela tem que tomar com uma refeição, uma alimentação. Então, toma junto com a comida, por exemplo, ou se não, se você come um ovinho de manhã, toma junto, depois que você comer o ovinho, você toma ele. Ô, Ana, e me diz uma coisa, depois que a pessoa começa a suplementar, tem que ser forever, para sempre, para toda a vida, ou Então, pode ser esses um 6 que eu vou tanto? falar, esses 6 que eu tô falando, pode tomar para sempre que não tem problema. Entendi. Tem outras suplementações que a gente tem que fazer, por isso que eu falei, tem coisas que a gente tem que checar os níveis de deficiência que cada um tem e suplementar. Esses 6 que eu tô falando, a gente pode tomar porque ele vai estar deficiente na mulher na perimenopausa. Entendi. E ele não tem problema de É, você tomar. boa noite. Mas pode ser manipulado, né? Pode ser manipulado. E esse ômega 3, qual é a miligrama total dele? Porque são 3 miligramas por dia. E quando for fazer assim, manipulado para 30 dias, já como que pede? Não, você pode ir na farmácia, porque depende da farmácia de manipulação também. Mas você fala para ela que você quer um ômega 3, você quer 3 gramas por dia, e você quer que ele venha na fase, na composição de EPA e DHA. E eles fazem lá o cálculo de 3 gramas para essas duas moléculas. Ah, tá. A Dani é enfermeira, gente, tá ligada aí, né, Dani? Vamos aprender, não é, Dani? Muita coisa fora do que você É. já viu, do teu estudo, do que você trabalha, do que você conhece? Não, tem bastante coisa atualizada, né? Mas tem muita coisa que eu já escutei também, né? É, que bom. Isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente tire a dúvida, porque eu acho que é um assunto tão, tão bom para nós mulheres. Ninguém tem, tá todo mundo sabendo de tudo, ninguém precisa saber de nada, ninguém quer fazer uma pergunta aqui. Eu, na verdade, eu faço uma suplementação já há muito tempo, né, Carol? E a minha médica, por exemplo, tudo que você está falando aí, eu já uso já faz muito tempo, né? Ômega 3 eu sempre suplementei, Uhum. a coenzima Q10 também sempre suplementei. Só que, como você comentou, muitas vezes a gente tem que fazer lá os exames de sangue para saber
se a gente tem alguma deficiência a mais e se o corpo precisa de mais alguma coisa para poder suplementar, né? E aí, normalmente, a minha médica complementa algumas coisas, né? Mas ela, dentro desse parâmetro aí, eu sempre usei o ômega, a coenzima, suplemento também com whey protein, porque, como você comentou, às vezes não dá para você ficar só numa determinada quantidade de proteína, às vezes não complementa, né? A gente precisa ter. É porque essas suplementações são básicas, né? Principalmente assim na mulher, nessa perimenopausa, elas vão ajudar nesse processo de anti-inflamação, né? Anti-inflamatório. Então a gente precisa. Agora, realmente, existe pessoas que têm uma deficiência outra deficiência de outras vitaminas. E a gente também tem que tomar muito cuidado, né? Porque hoje, existe uma falta, acho que, de cuidado na suplementação. Eu adoro suplementação, faço bastante suplementação, bastante coisas, mas a gente tem que tomar um cuidado porque a gente pode ter uma hipervitaminose e a gente pensa que Sim. isso não acontece, isso pode acontecer e traz consequências, né? Então, por isso que a gente fala que, né, a reposição de suplemento, de deficiência de vitaminas que a gente tem, precisa ser individual. A gente não pode Uhum. fazer tudo que todo mundo faz, porque Sim. o que faz, muitas vezes o que você vai estar tomando não é, você não precisa. E aquele excesso de algumas vitaminas o nosso corpo libera, né? Você toma um excesso de vitamina C, o nosso corpo vai liberar sozinho, né? Mas tem algumas vitaminas, principalmente as vitaminas que são lipídicas, que são ligado à gordura, elas vão penetrar no nosso corpo e elas não são eliminadas. Elas vão estar ali, né? O nosso corpo vai estar tentando fazer aquele processo de detoxificação, tentando eliminar elas, mas é muito difícil. Vai estar trabalhando, vai estar estimulando mais a liberação, o trabalho do fígado e outras partes, né? Então a gente assim, a vitamina tem que tomar muito cuidado, porque muita gente está fazendo reposição de vitamina, né? Como é que fala aí no Brasil? Com infusão, né? Aham. Muitas pessoas estão indo em clínica fazer aquele soro da beleza. Sim, Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque não é tudo que a gente precisa. sim. Então, por isso que é importante a gente saber que a suplementação, ela realmente é individual, você tem que suplementar o que está faltando, né? Então, tem que ter um acompanhamento sempre, mas tem coisas que são básicas, né? Como alimentação, sono, exercício físico, e certas vitaminas e proteína que pra gente é básico hoje em dia, a gente precisa, né? Eu- E nesse período, Carol, o importante é diminuir bastante a parte de carboidratos, né? É porque né, a gente tem que aumentar a proteína, E né, e diminuir diminuir o caldo, carboidrato, né? porque o carboidrato ele vai virar muito açúcar, e aí ele Aham. aumenta o processo inflamatório do corpo. E na perimenopausa a gente está vivendo um processo inflamatório alto. Sim. A gente já está naquele processo inflamatório, então a gente tem que balancear, porque o nosso corpo de verdade ele se balanceia sozinho. Só que se você não tem esses aportes, esses nutrientes anti-inflamatório um pouco maior nesse período, ele não consegue equilibrar. Então, você tem que aportar mais nutrientes que vai te ajudar com a anti-inflamação e diminuir essa comida anti-inflamatória, né? Essa comida inflamatória, comer coisas mais anti-inflamatórias, para você poder conseguir entrar no equilíbrio. Porque você não consegue, o corpo não consegue entrar no equilíbrio, porque já, por causa dessa oscilação hormonal, está todo desequilibrado. Uau. O ideal, então, por exemplo, Carol, no carbo, por exemplo, eu substituo também bastante o carbo. O arroz, eu corto o arroz e acabo ficando com, de repente, o abóbora ou uma quantidade menor de batata para não sobrecarregar tanto, né? Você pode trocar é que a gente fala assim, às vezes a gente pensa muito, às vezes, no arroz, no pão, né? Que É, é carboidrato ruim, mas é porque esses carboidratos eles têm um índice glicêmico muito alto, né? Então você aham. come, ele já leva aquele pico de glicêmia, e aí o seu corpo tá tentando ali equilibrar, então é muito ruim por isso. Não Por tem isso tem que problema, a comer gente. pão de fermentação natural, Carol. Da Pão de Dani. A fermentação Dani faz um pão maravilhoso, gente. O pão, quem gosta de pão, o pão de fermentação natural é a melhor opção, porque o índice glicêmico do pão é mais baixo. Não sei se todos sabem.
por causa da fermentação longa, ele vai consumindo todo o açúcar, né? O gás para ele fermentar, ele vai consumindo todo o açúcar. Eu falo porque eu tenho até clientes que são diabéticas e procuram nossos pães por ser um índice glicêmico mais baixo. E até nutricionistas aqui de Mogi indica, né? Porque às vezes a pessoa não quer deixar de comer o seu pãozinho, a sua fatia de pão de manhã. Tem gente que acha que começa só o dia no seu café, né? E o Uhum. café da manhã também a gente tem que se preocupar, né? Tem que ser um café da manhã rico, né? É, Então, muitas vezes, quem puder e tiver, né, fácil acesso, e às vezes não quer cortar o pão, né? Eu estou defendendo aqui um pouco o pão, não só porque eu trabalho com ele, mas porque a gente sabe que o pão sempre foi o vilão, né? Se Uhum. você, qualquer pessoa fala, não, o pão, né? Nossa, é carboidrato, não pode, é glúten. E não, acho que se você souber comer, né, como o Carol estava falando, de ter equilíbrio, né, de tudo, é possível, eu acredito, né, mesmo na fase da menopausa, no pé, na pré-menopausa, a gente também não deixar de consumir aquilo que a gente gosta, né, tendo a moderação, né, não tudo em ficar equilíbrio, né? A não gente ficar não na precisa neura, né. tirar, não precisa tirar o arroz, o feijão. Porque se você tirar, por exemplo, se você comer uma colherzinha de arroz pequena, o feijão ali, você colocar bastante salada verde, fibra e proteína, não tem problema. O problema é você, por exemplo, às vezes substituir aquela colherzinha de arroz também por um mundo de batata doce. Então você está fazendo uma troca que não está sendo inteligente, entendeu? É o pãozinho, né? A Dani tá falando do pãozinho. Meu pai, por exemplo, ele não janta de jeito nenhum, ele é fissurado no pão. E às vezes ele sempre fala, ai, acho que é pão que não me deixa emagrecer. Eu falo, não é o pão, porque ele tira o miolo, ele come o pãozinho ali, escolhe às vezes o pão fermentado, fermentação natural. Então, não é aquele pãozinho, aquele pedacinho que ele tá comendo todo dia que não tá deixando ele emagrecer. Mas é um Uhum, conjunto, a gente tem que ter um equilíbrio de tudo, né? Eu acho que tem que ser um equilíbrio de tudo, porque senão a gente acaba não sustentando nada. Tudo que fala assim que tudo é tudo que é no extremo tá faltando para algum lado e a gente acaba voltando. Então, tudo que é extremo falta alguma coisa. Interessante. É muita informação, né? Como a gente não tem acesso a isso, né? Muito pouca. Eu, ao menos, nunca tinha ouvido falar exatamente disso tudo que a Ana está falando, gente. Que bom, que benção. Obrigada, Ana. Muito conhecimento. Olha, vamos ver se eu consigo Só, terminar. Agora eu vou falar da vitamina. Então, outra coisa que a gente precisa, gente, é a vitamina D3 e a K2. A vitamina D3, ela na verdade, ela é um hormônio e os receptores deles estão no cérebro, no ovário e no nosso sistema imune. Então, ela vai regular toda aquela expressão de gene que está ligada a essa neuroproteção e o nosso humor. O K2, ele também, ele direciona o cálcio para os nossos ossos e não para nossas artérias, porque a gente começa a ficar mais velho, a gente começa a fazer o quê? Ter calcificação das artérias. Então, se você toma e suplementa a vitamina K2, ela vai ajudar a direcionar aquele cálcio que você consome, o que você toma de suplemento, para os ossos e não para a artéria. Então, precisa. E é muito importante a gente ter essa saúde óssea, né? Porque vai ter essa prevenção da osteoporose, que ela é acelerada nesse processo de pós-menopausa. Então, geralmente a dose de D3, gente, eu tô falando aqui as doses é mais ou menos um guia, tá? Mas a gente tem que ter um alvo no nosso exame de sangue. Então, assim, o guia-alvo geralmente é de 50 a 80 mg por ml. Só que nessa fase da perimenopausa é bom você estar nos 80, né? Então, por exemplo, vitamina D3, a gente geralmente usa de 2.000 a 5.000 unidades por dia, dependendo da deficiência que você tem. A K2, geralmente de 100 a 200 mcg por dia. E a gente também come com gordura, então com alimento, tá? Não toma com o estômago vazio, a gente toma com alimento. 70% das mulheres acima de 40, a gente vê que tem deficiência de vitamina D. Então, ela é importante a gente suplementar, né? E geralmente a gente suplementa. Eu não sei muito como é que funciona a farmácia de manipulação aí no Brasil, mas eu sei que geralmente já se vende, né? A vitamina D3 com a K2 sempre vem junto, né? Elas são parceirinha ali, elas têm que ficar junto. A proteína, né, que a gente já falou, que a gente precisa da proteína.
Então, a proteína, a gente precisa de 30 a 40 gramas, né, em cada refeição. Se você não come o suficiente, então faz a suplementação, porque ela é muito importante, né? Ela vai ajudar ali na preservação da massa muscular, vai estabilizar a glicêmia. Então, também ela ajuda a reduzir aquela névoa mental que a gente tem às vezes pós-refeição, aquele cansaço, né? Ela ajuda na saciedade, ela ajuda na síntese de neurotransmissor, previne a sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular nessa idade. Então, ela é muito importante para a gente tomar. Outra coisa que a gente precisa tomar, que se fala muito hoje em dia, a gente fala que é o primeiro suplemento mais estudado no mundo é a proteína whey. E o segundo mais estudado é a creatina. Então, a creatina, ela tem mais de 500 ensaios clínicos. Então, a gente já sabe que a creatina, ela não só aporta energia, né, o ATP, que é energia para o nosso músculo, mas ela também aporta para o nosso neurônio. Então, ela melhora a memória a curto prazo, ela ajuda a velocidade de pensamento, né? A velocidade no processamento de pensamento, de cognição. Então, principalmente para nós mulheres que temos essa parte do brain fog, né? Dessa parte de névoa mental. O que acontece? Geralmente a gente indica de 3 a 5 gramas por dia da monohidratada. Hoje em dia tem várias formas da creatina hoje, né? Tem a gominha, tem a líquida, mas nenhuma dessas comprova estabilidade. A única que comprova estabilidade até hoje é a de pó, que é a creatina monohidratada. Se você toma 3 gramas, ela vai para o seu músculo. O nosso músculo ele tem essa necessidade de ter a creatina, de guardar a creatina. Se você toma 5 gramas, ela vai saturar aquele músculo e ela vai poder ser usada, então, para proteção neuronal. Então, se você tem a vontade de tomar a creatina para ela ajudar na parte cognitiva também, então é indicado 5 gramas por dia. E ela não pode parar, ela não tem necessidade de ciclo. Ela pode ser usada em qualquer hora do dia e ela não pode parar. Primeiro, porque ela demora mais ou menos de 1 a 2 semanas para poder começar a fazer efeito. Então, se você para, não adiantou nada, você tem que começar aquele ciclo todo de novo, né? Então, não é só para atleta, a gente tem que lembrar disso. Acho que bastante gente já fala sobre isso já também. Procurar uma creatina segura, né? A gente às vezes quer comprar mais barata, mas ver aquela creatina que realmente é pura, que tem aquele selo de pureza, né? Ver que da onde que ela vem, se a pessoa se mostra na embalagem dela, do lote que vem, porque é muito importante ter uma creatina pura. Eu vi um estudo aí no Brasil mostrando as creatinas, eu vi que várias creatinas foram reprovadas, que estava misturado com várias outras substâncias e não tinha Sim, creatina quase nela, né? é. Então tem que tomar muito cuidado. A coenzima Q10, né, na forma de ubiquinol. Então, assim, na verdade, a gente produz naturalmente pelo corpo, né? Ela é necessário para essa geração de energia, de ATP dentro da mitocôndria nossa, né? Que é a nossa usina de energia dentro da nossa célula. E aí, a partir dos 40 anos, a produção dela cai de 30% a 40%. E aí começa a cair sempre consequentemente. Então, se a pessoa também usa estatinas, né? Que se a pessoa já tem um problema já de colesterol alto e usa alguma estatina, a coenzima Q10 ela depleta mais ainda, diminui mais ainda o nível de coenzima Q10 dentro do nosso corpo. Então, pessoas que usam estatinas, elas precisam obrigatoriamente repor a coenzima Q10. E a gente sempre lembrar que a melhor forma da coenzima Q10 é na forma de ubiquinol, que ela é a forma mais biodisponível que tem. Então, ela vai combater fadiga celular, ela é um antioxidante da nossa mitocôndria, ela vai trazer proteção cardiovascular, ela ajuda também a gente na parte cognitiva, na clareza mental, ela dá esse suporte também para a pele, para né, a saúde da nossa pele. Então, geralmente, eles falam que é de 100 a 300 miligramas por dia de biquinol. Eu indico 200 miligramas. E também após refeições, né? E a gente começa só a ver efeito realmente do uso da coenzima depois de 4 a 8 semanas. Então, a gente não pode usar, parar, porque senão a gente não consegue ver os benefícios dela, né? No nosso dia a dia.
Então, essas são as bases, assim, de pilares de suplementação. Existem outras coisas que a gente pode usar também nessa fase, né? Que são os fito-hormônios, que são os fitosalimentos. A gente também tem um neuroadaptógenos, mas é muita coisa. Não sei se eu vou conseguir falar, que já são 8 e 11. Mas é importante a gente saber que existe sim nessa fase, se a gente não está fazendo, por exemplo, a reposição hormonal, e a gente pode usar esses alimentos, a gente usar esses alimentos que são nossos fitohormônios, né? Que são alimentos que são de origem composto vegetal, mas que ele tem essa ação moduladora nos nossos receptores hormonais. Eles não são hormônios, mas eles têm uma estrutura parecida com o nosso estrogênio, então ele consegue meio que interagir com aqueles receptores e ele consegue suavizar, né, esses sintomas que a gente tem da perimenopausa. Então, ele é um suporte hormonal ali que a gente pode ter e a gente pode fazer esse uso complementar para poder tirar esses sintomas, né? A gente tem esse grupo também de neuroadaptógenos e adaptógenos que também ajudam a gente a meio que modular aqueles neurotransmissores que a gente tem que está oscilando muito ali nessa fase de perimenopausa. Então, assim, vou falar rapidinho para vocês alguns alimentos de fito-hormônios que a gente pode usar. Primeira dela, por exemplo, é a linhaça moída, tá? Principalmente a linhaça dourada. Por que que tem que ser moída? Porque o nosso corpo ele não consegue digerir aquela capinha, né, que fica em volta da linhaça. Então a gente Hum, precisa ou hidratar ela ou a gente precisa moer. Eu sei que existe alguns lugares que já vende a linhaça moída, mas não é bom comprar linhaça já moída. Por quê? Porque depois de um certo tempo que ela está moída, eu acho que, não, se eu não me engano, é de 2 ou 3 dias após ela estar moída, ela já não tem mais o efeito de fitoestrogênio. uau. Então, é importante a gente, ou você compra a linhaça e moe na hora, ou você hidrata ela. Então, ela é muito rica em lignana, né? Então, quando ela vai lá para a nossa microbiota, por isso que eu falo para você que a gente tem que ter uma base uma base de alimentação, uma base de saúde, porque senão você vai comer a linhaça, se sua microbiota tá ruim, ela não vai transformar essa linhaça, né, nesse fitoestrogênio. Então, a gente tem que ter é, uma base de saúde ali para poder tudo isso fazer efeito. Mas ela também é muito rica em ômega 3 e fibra. Então, se você comer de 1 a 2 colherzinhas todo dia, ela ajuda muito a regular esses hormônios. Outra coisa que a gente não sabe também, por exemplo, que tem esses fito-hormônios é o grão de bico, a ervilha. Então, comer o grão de bico, ervilha cozidinha, né? Ela também tem essa parte de fitoestrogênio. A gente fala também, por exemplo, do brócolis, da couve-flor, do repolho, né? Comer pelo menos uma porção dessa ou 2 porções no dia, cozidinho no vapor, porque ele vai ajudar a modular o metabolismo hepático do estrogênio. E ele vai ajudar nessas vias protetoras anti-inflamatórias. A cúrcuma também com a piperina, né? Ele é um anti-inflamatório cerebral muito bom. Ele reduz aqueles marcadores neuroinflamatórios, então, ele melhora o humor, melhora a memória e ele protege, ele tem uma ação protetora ali no hipocampo, que é aquela parte crítica, né, da nossa memória. Então, você suplementar a cúrcuma com a peperina, porque a pimenta, né, vai aumentar a absorção. Se você puder fazer isso todo dia, também é bem legal, pelo menos 1.000 miligramas por dia. Uau. Não sei se vocês conhecem, tem a maca peruana também. Essa maca peruana, ela estimula esse eixo hormonal sem uma ação estrogênica direta. Então, ela vai ajudar você a melhorar a libido, melhora nos sintomas vasomotores, que são aqueles calorões, né, os fogachos. E ela pode também, para quem não pode usar hormônio, ela pode substituir. Então, se você usar mais ou menos 1.500 miligramas por dia pela manhã, ele também ajuda muito nessa parte, né? Esse eixo hormonal que a gente tem do estrogênio. E ele só tem efeito após 6 a 8 semanas. Então, se você começar a usar a maca peruana, você tem que continuar para você ver o efeito. Tem também na parte de neuroadaptógeno, né? Já que a gente estava falando da parte neuronal, tem o Lion's Mane, que ele vai estimular a produção de fator de crescimento neuronal e aquele BDNF que eu falei. O BDNF,
ele é uma miocina que é liberada também no exercício muscular. Por isso que é importante a gente fazer exercício de massa muscular, porque ele libera esse BDNF e ele ajuda a fazer uma estimulação de produção de fator de crescimento neuronal. O Lion's Mane, ele vem também com uma suplementação e você pode usar mais ou menos 500 miligramas por dia e pode ser em extrato. Tem um outro também que a gente usa muito, que é o ashwagandha, não sei se vocês conhecem. Uhum. Ele ajuda a reduzir o cortisol. Então, aquele cortisol que está cronicamente elevado, ele ajuda a reduzir aquilo ali. Então, vai melhorar a ansiedade, a qualidade de sono. Ele também vai ajudar na função da tireoide, melhora o libido também feminino, né? E aí a gente usa, eu geralmente uso de noite para poder baixar aquele cortisol, me dar mais aquela calminha antes de dormir. Geralmente 300 miligramas por dia. Tudo que a gente começa com as dosinhas mais baixas, né? Para a gente poder depois aumentando, mas geralmente começa com a mais baixa para a gente poder ver o que que vai fazer no nosso corpo. Nossa, mas dá para fazer uma farmácia, né? Já tô com uma farmácia aqui Dá. montada, Então, gente. mas agora eu vou falar. É muita, é uma farmácia. O último que Jesus. eu vou falar que eu Porque, gosto Ana, na bastante para essa realidade, a parte gente precisaria disso neurológica. tudo que você falou. A gente precisaria basicamente disso tudo que você Não, falou. então, isso que eu ia falar. Eu vou falar a gente tem a última que eu vou falar, que é a rodiola rosa. Ela Aham, vai ter uma ação ali no nosso eixo, aham, né, cerebral ali, que vai controlar o nosso hormônio, nossa fadiga mental, o burnout cognitivo, hum, que a gente também pode usar, mas apenas de manhã a gente usa mais ou menos 200 miligramas, no máximo 400 miligramas por dia, mas ele ajuda muito nessa melhora de resiliência emocional, adaptógeno e estresse. A gente está falando de várias coisas que pode usar, aqueles 6 são básicos, esses a gente pode usar como neuroadaptógenos, mas a gente precisa entender que a gente não precisa tomar tudo ao mesmo tempo. Tipo é assim, isso isso. aqui que eu tô falando, ele não é uma lista de compra, né? Pra você ir lá, não é um cardápio, né? Que você vai lá falando, nossa, agora eu tenho que ir lá e fazer essa lista de compra aqui. Não. Eu já ia Mas lá a gente fazer pode uma compra. escolher um desses neuroadaptógenos que faz mais sentido pra gente no momento, né? Avalie se você realmente precisa daquilo ali, se realmente você precisa usar aquilo ali, testa, e aí você vai ver, você não precisa usar tudo, né? Uhum. Mas a gente precisa saber que isso aqui pode ajudar, principalmente nesses momentos da perimenopausa. Se você tá muito irritada, tá com muita insônia, não tá conseguindo dormir, tá, vou tentar usar então a ashwagandha para ver se me ajuda a reduzir esse cortisol e me ajuda a dar um apoio nesse soninho da noite, né? Se você tá tendo muita dificuldade com memória, então tá, tô com muita dificuldade de memória, tô tendo muito névoa mental. Tá, eu vou tentar então usar o Lion's Mane, que vai me ajudar nessa parte mais de neuroplasticidade. Então, assim, não é um cardápio que você vai lá e vai comprar tudo que você tá vendo, né? Mas são bases é, de. São bases que vão apoiar o seu cérebro e vai apoiar esse cérebro que está no remodulação. Então, tudo tem base científica, não é nada mágica, tem uma estratégia, né? Não existe nenhum suplemento milagroso, mas você tem que fazer realmente uma escolha inteligente e você saber que você tem aquela base, né? Você tem uma base de suporte de saúde, você tem uma base de suplementação que você precisa fazer, e o resto você vai inserindo conforme você precisa. Sempre é bom ter uma orientação médica, né? Sempre é importante ter uma orientação médica. Os suplementos que eu falei, eles não têm problema. Agora, tem pessoas realmente que, se você já toma, ou você tem alguma outra coisa que você sabe que não pode, né? Tem, por exemplo, alguma enfermidade cardiovascular, já toma remédio, algumas coisas é bom você olhar antes, né, com o seu médico, porque cada um é cada um. Uhum, entendi. Mas esses neuroadaptógenos, o próprio nome já fala, né? Eles são adaptógenos. O que que significa isso? Eles se adaptam ao que seu corpo está precisando. Então, Uhum, se você tem muito cortisol, você toma ashwagandha, ele vai diminuir. Se você tem muito de uma coisa, ele vai adaptar, ele vai aumentar. Por isso que eles são neuroadaptógenos, eles meio que se adaptam ao seu corpo. interessante. Muito. E eles ajudam bastante, gente. Mas é bom você, não é igual eu falei, não é uma listinha de compra. Uhum. São coisas que vocês podem usar para essa fase, que vão suportar
o sintoma que está mais forte em você. Não tenta usar tudo de uma vez, porque se você também colocar e tentar usar tudo, você não vai saber se aquilo ali realmente está te ajudando ou não. É. Então é importante você observar o seu corpo, né? Você observar, acho que essa parte é mais importante, você observar o que que você está precisando, observar e compartilhar com o seu médico. E outra coisa, eu tenho até uma listinha que eu dou para as meninas, né? Quando a gente vai lá falar, quando a gente vai fazer palestra, já até fui com a Marisete, acho que eu até dei uma para você, Marisete, 2 vezes já, Sim, que é uma listinha de que fala assim, o que conversar com o médico quando o médico fala para você que está tudo normal, mas você sabe que não está normal. ajudar ele. Porque é para poder você também não enfrentar o médico, não é você contradizer o que o médico está te falando, não é você achar que você sabe mais do que o médico, né? Mas é você, às vezes, a gente não consegue apontar ou não consegue conversar exatamente aquilo que a gente quer expressar para o médico. Aí a gente fala alguma coisa, ele fala, mas aqui tá tudo normal. E aí você tem uma listinha lá que fala, tá normal, mas será que você pode examinar isso aqui só para ter certeza que tá tudo certo? Se tiver errado, será que eu posso usar esse neuroadaptógeno? Será que eu posso adicionar na minha dieta ashwagandha? Será que eu posso adicionar o Lion's Mane? Será que eu posso aumentar a ingestão desses fitohormônios? Então, é você realmente se reconhecer e discutir com o seu médico, né? Não aceitar que tudo está normal, mas também não achar que tudo não está normal. Sim. Tem que ter um equilíbrio, é tudo Ai, meu equilíbrio. É Deus. igual do pãozinho que a Dani falou, é tudo equilíbrio, né? É, Se a gente não tem um equilíbrio, a gente não consegue cuidar da gente, é. né? A gente é ensinada a viver nesse modo, né, de desempenho máximo, sem parar, sem pedir ajuda, ou achar que a gente sabe tudo, né? Ou senão a gente acha que não sabe nada, mas É. a gente realmente, quando o nosso corpo começa a mudar, a gente precisa olhar para a gente mesmo, Ter né? conhecimento, Saber o que né? A está gente precisa ter acontecendo, conhecimento. reconhecer o nosso Precisa ser, corpo. se conhecer, conhecer o corpo, como é que funciona meu corpo, como é que funciona a minha mente. A Isso. gente é muito desprovido de informação sobre nós mesmos. E aí, por Uhum, isso que a você gente entender, carece. escrever, escrever, sabe, no papelzinho. Eu tenho, às vezes, eu não sa- antes de realmente ter certeza que eu estava passando por esse período, né? A minha psicóloga começou a falar, começa a anotar, toda vez que começar a ter o pico de irritação, anota. Começa a ter um pico de chorar, anota, porque daí a gente vai começar a ver se realmente isso é hormonal, se Uhum. realmente está ligado à depressão. Então é você se conhecer, porque às vezes a gente pensa que se conhece e não se conhece, né? Com certeza. Gente, sem perguntas aí, que bom, todo mundo sabe tudo aqui, ninguém precisa de perguntar. Isso é muito bom, gente. Fiquei muito feliz. Ah, o meu não é uma pergunta, Que é o seu? só é uma recomendação. Eu uso Bijuva na dose mais baixa, né? Porque há casos de câncer da minha família e aí eu uso essa. Eu pesquisei sozinha, meu marido é médico e tudo mais, e ele me ajudou. Aí eu fui no meu médico, eu tenho meu médico há mais 7 anos aqui nos Estados Unidos, e meu hormônio caindo, 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 eu tenho 49 anos, meu hormônio caindo, eu falei, eu tô anormal do que eu sou. Não tenho energia, eu estou irritada, eu vejo tudo que a medicina fala que a mulher tem na menopausa, tem no meu corpo. E ele falou, não, faça esse exame tal dia, tal dia. Eu fiz os exames, tudo caindo, tudo lá embaixo, e ele falou, não, tá normal. Eu falei, meu amor, cheguei meu marido é médico, eu falei, faz o seguinte, vou pesquisar um remédio aqui para mulheres. Aí ele falou, antes de você fazer isso, você pega, faz exame de sangue para ver se você tem a genética do câncer de mama, que a sua mãe morreu com câncer de mama. Aí eu fiz, deu negativo. Aí ele me apoiou, segurou na minha mão, então nós fomos. Eu tô tomando esse daqui há 7 meses. E aí me recomendaram esse chá para baixar, para baixar o estresse, a fadiga, tudo mais. Só que eu senti uma coisa diferente. Depois de 3 dias tomando, eu comecei a sentir o calorzão, a fadiga, aquela coisa voltou em dobro. Eu descobri que misturando esse
corta o efeito Do do meu outro. hormônio. Então, isso é muito importante quando a gente começar a tomar chá, mesmo natural. Esse é um chá chinês, Uhum. mesmo natural, você pode ter um problema. E eu estou tentando recuperar a minha boa forma novamente, né? Porque não estou conseguindo dormir, estou com calorão, por causa do calor, eu acordo. E meu marido falou: o que que aconteceu? É melhor aumentar a sua dose. Eu falei: não, meu amor, é que eu pesquisei e descobri que aquela pessoa que vende farmácia não é boa. Por isso que é Desculpem. importante a gente anotar e saber o que está acontecendo com a gente, porque não é tudo que funciona para uma pessoa funciona para outra, É, e tem coisas que vão cortar o efeito, né, do outro. Então, É eu acho que aquilo que você interessante. mostrou, ele tem até uma base um pouco de cogumelo até. Eu não, não, ele não, não não é consegui ver o cogumelo, nome é dele só. rapidinho. Qual que é o Ah, nome dele? você consegue ver agora? Não tô Não vendo. tô, tá fechada. Não? Não tô conseguindo ver. Ah, Ah, pronto, aí. ok, ok. Não, deixa eu ver se eu coloquei Fala canela o e eu nome, tô conseguindo Silvânia. Ok, ver ela. vou falar o nome. Astrogallus roots. Vira de novo aqui, Flor. A-S, o que é? Astra. Astragall. Astragalus. Road. Road. Não, Road. Astragalus Astragalus. roots. Road. Ok? Uhum. Got it? É, eu Uhum. peguei aqui. Eu Yeah. já ouvi falar desse chá Não, aí. Tu já viu, Ana? Eu achei que fosse um outro que tem um pouco de cogumelo. Não sei se esse não, é, esse não tem. Esse é uma raiz já da planta. Ele já arranca a planta, é, é chinesa. Mas é aham. muito bom, porque funcionou muito bem para minha filha, mas não funcionou para mim, que já estou mais madura, né? Ele tá falando que eu vou pesquisar depois. Ele é um adaptógeno também, e mas ele eu não tô vendo, mas tem que fala que usa muito. Eu tô vendo aqui indicação para perimenopausa, fadiga, estresse crônico, mas É raiz em português, é raiz de raiz, astragalo. é isso. Raiz de astragalo. Astragalo deve ser essa planta aí, né? É uma raiz, né? Uhum. Eu nunca ouvi falar disso, mas assim, tudo que a gente vai fazer, a gente pensa assim que é natural, um chazinho natural, mas a gente tem que realmente pesquisar e saber e a gente entender nosso corpo, né? Porque se a gente não entende, igual você falou, você começou a perceber e você notou isso e você, né, foi ver o que que era. Porque se você não entende, e aí você pensa assim, eu tenho que aumentar agora minha dose hormonal. Aí você aumenta a sua dose hormonal e você não precisa, né? Nossa, isso é Então bem você acaba, perigoso, né? Até acaba então, tudo que complicando. a gente vai Às vezes você tá fazer, bem e acaba complicando seu organismo, sua saúde. então a gente tem que tomar cuidado, né, com o que a gente Se pensar medicando. que o natural, nem tudo que é natural, mas tudo que é natural também tem efeito, né? É verdade. Gente, Por isso alguém que é tem mais importante assim, alguma a gente pergunta saber que é para. uma base e a base a gente tem que através da base ali É, não, eu acho que tem que ter buscar outras uma coisas. direção mesmo. Tem que É, você conversar com alguém que entende para te dar um diagnóstico ou uma receita correta. Alguém quer fazer uma pergunta aí, gente? Vamos aproveitar. Tá todo mundo sabidinho aí, ninguém tem pergunta. Que coisa boa, né, Ana? cara, que eu falei tanto, né, que eu acho que o povo falou, nossa, falou muito na cabeça Eu já. acho que você falou que tirou até a dúvida do pessoal que tinha uma dúvida para tirar. Mas, gente, eu sei lá, eu sou muito a favor do conhecimento. Eu acho que a gente não sabe de nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe de nada, né, Ana? Principalmente você que está É nessa importante, área, né, te buscar. é, a gente que estuda essa área. Ana, deixa o teu número de telefone aí para o pessoal, se alguém quiser uma consulta, né? A Ana trabalha com isso, ela pode ajudar, é muito, a Ana tem muito conhecimento, e eu acho que vale a pena a gente cuidar, gente, da saúde da gente, viu?
Eu vou Isso é deixar, mas você tem um grupo também das meninas, né? Você pode mandar, elas podem perguntar antes de comprar, se quiser mandar foto do rótulo, essas coisas, eu posso olhar, não tem problema. sim, eu vou Mas deixar o meu teu número telefone é lá. daqui de. Deixa lá, que eu acho que não sei do Brasil como é que faz, mas é 904 Anote aí, gente, 904. Vou até colocar aqui no chat. 904, Ana, 258 258 é, 258 3716. 3716, doutora Ana. Ó, gente, eu coloquei aí no chat, se alguém quiser copiar aí. E quem tá fora, né, chama pelo WhatsApp, quem tá no Brasil, tem bastante gente do Brasil. E vale a pena a gente ter conhecimento, a gente saber o que é que a gente pode, o que a gente não pode, como a Ana falou. Porque hoje em dia é fácil até comprar essas coisas, né, Ana? Muitos não têm receita, então, olha, eu lembro uma coisa, gente, o meu ex-marido, toda manhã ele vinha com um pratinho para mim, um pratinho de suplementos. Eu falava, eu não preciso disso aqui. E há anos ele chegava lá todo dia de manhã, um pratinho com as minhas vitaminas. Oh, meu Deus. E sem saber muito, ele achava que ela precisava, mas era ômega 3, essas coisas assim mais básicas, né? Mas é muito importante a gente. Eu acho que a gente precisa de verdade, mesmo porque antigamente a comida era mais forte, né? Não tinha tanto. Não era tão pobre a comida antigamente, mas hoje em dia a comida está muito pobre. Então a gente tem que. E a gente não se alimenta direito, E né? não se alimenta direito também. Tem isso. Principalmente a gente aqui na América, Então, né? O Brasil é um pouco diferente, mas a gente aqui, eu não sei se tem. A Silvânia é daqui, não sei quem mais. A Pri é daqui, não, são lá do Brasil lá também. no Brasil, então. A maioria é do Brasil aqui, É. poucos daqui. Porque aqui eu acho que a comida é pior que no Brasil, Ana. Eu acho. Eu acho assim, não sei, depende do que você faz, né? Da onde que você compra, né? E o tempo, né? Eu acho que às vezes, mas eu acho que hoje em dia tá tudo igual, ninguém tem tempo mais para ficar muito cozinhando, fazendo as coisas do dia a dia. Então a gente acaba meio que se alimentando mal E a gente perdeu e essa cultura, né? é Apesar que importante, aqui em casa é que a só gente fa... acaba fazendo comida Uhum. todo dia a gente come. A gente faz também, minha mãe faz. É, Assim, eu acho assim que não é no geral, né? Acho que é importante a gente saber que nessa fase a gente realmente tem oscilações, a gente tem deficiências, a gente precisa ser atenta a tudo isso que a gente está vivendo, né? Entender o que está acontecendo com a gente, não achar que tudo é perimenopausa, mas também não descartar tudo, né? E não achar que nada é. Então a gente tem que ter um equilíbrio em tudo. A gente tem que ter essa base boa, importante, que é a nossa alimentação, o sono. O sono é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, eu brigo muito comigo por isso hoje. Então, assim, e a maioria das pessoas hoje tem dificuldade para dormir, né? Então, a gente cuidar do sono, exercício físico, é chato fazer musculação, é muito chato, mas a gente precisa, né? Precisa fazer musculação, não é estética, é realmente suporte para essa fase que a gente tem. Então, tudo que a gente faz de suporte vai ajudar a gente a passar para aquele período de pós-menopausa. Então, consultar o médico, né? Não ver tudo na internet, achar que tudo na internet é pra gente, não é tudo é pra gente. uhum. A gente tem uma base ali importante de alimentação, suplementação, existe uma base importante, mas a gente precisa entender que não é tudo é pra gente, não tudo que a gente escuta é pra gente, não tudo que a gente faz é pra gente. Reposição hormonal, ela é maravilhosa para quem pode. A maioria das pessoas podem, mas tem pessoas que não podem. Então, por exemplo, se você já teve histórico de tumor à base de estrogênio, né? É, se você teve algum outros problemas de saúde, se você não tem, por exemplo, às vezes muita gente toma a testosterona, que eu acho que é bem assim, muitas mulheres estão tomando testosterona, e a gente fala que a indicação de testosterona realmente é se você tiver com a testosterona baixa ou abaixando. Se ela estiver no nível normal, não importa que você está com fadiga, não suplementa sem a ajuda de um profissional. Não vai lá e compra na farmácia o que a amiga indicou.
não compra do amigo, não troca, o amigo te vai lá, pega e te dá, sabe? Reposição hormonal tem que ser uma reposição hormonal inteligente, porque hoje em dia o, né, a farmácia, hoje em dia a medicina, ela está muito avançada. Então, ela tem hormônios que são fito-hormônios, são fito-idênticos, são hormônios bioidênticos ao nosso corpo. Então, vai num lugar que oferece essa oportunidade para você de ter esses hormônios bioidênticos para não afetar o seu fígado, porque os outros passam ali pela via do fígado, são sintéticos, pode aumentar a ação do fígado, você pode acabar aumentando o fator de coagulação, pode aumentar outras enzimas do fígado. Então, assim, tem tanto conhecimento, né? O problema às vezes que a gente talvez às vezes não acha o médico certo, mas busca, né? Não, mesmo que você não encontrou ainda, busca alguém que vai fazer essa suplementação, esse reposição hormonal, busca alguém que vai te ajudar, ou busca uma pessoa que tenha conhecimento, mas não faça o que o amigo está fazendo. Não usa o suplemento do amigo, não usa a reposição hormonal do amigo, sem você ter consciência, porque tem consequências, sim, se você faz um mau uso. Uhum, Hoje tem tanta oportunidade de você fazer o bem uso e trazer tantos benefícios, então não dê oportunidade de você usar ou fazer coisas sem orientação e de qualquer jeito, porque tudo que a gente faz de qualquer jeito vai trazer consequências também de qualquer jeito. Então, sim. você tem que saber o que você está fazendo, né? Mesmo que a gente tenha vontade de fazer, pesquisa, procura, pergunta e não faça só por fazer. Uhum, isso aí. Bom, obrigada, Ana. Foi muito bom ter você aqui com a gente. A gente aqui das meninas do nosso grupo. Tenho certeza que todas aprenderam muito hoje, também o pessoal que eu não conheço, que estava aqui, tem convidados da Cláudia, né? Teu também, né, Ana? Acho que veio algumas pessoas aí que são. E agora que eu vi que minha mãe tá aí também, não tinha visto ela, agora A que eu vi. sua mãe? Ah, a Ângela, sua mãe? Que É, não tinha legal! visto ela. Prazer, dona Ângela. A senhora tem uma filha Eu falei, nem maravilhosa. sei que eu tô aí. A senhora tem uma filha Que bom, maravilhinda. Eu amo ela, é minha eu irmã. acho. Eu chamo ela de Que sister, bom, minha sister. Nossa, ela é muito que fofa. bom. A senhora fez um Também bom acho, Ana. trabalho. Obrigada. Fez um bom trabalho, dona Ângela. Obrigada aí. É, Deus obrigada a abençoe a senhora vocês. grandemente. Meninas, Meninas, obrigada. Eu sei que falei um monte de coisa, mas espero que tenha ajudado em alguma Beijo. coisa. E Claudinha fala agradeço o alguma tempo de coisa, a Nália vocês. fala alguma coisa, a Mônica, que são do nosso grupo aqui. Eu quero que vocês falem alguma coisa aqui. Anália, comece por ti, por ti. Só tenho a agradecer. Agradecer o máximo. Muita Aprendeu? informação maravilhosa. Eu Não estou é? observando e absorvendo. Absorvendo, né? A Anália observa e absorve. Mônica, fala aí. A Mônica já falou bastante e a Bom, por Mônica sempre aqui tem uma boa. eu sempre gosto bastante dessas informações aí, eu acho que é super importante. Eu me cuido bastante na área com medicina integrativa, então, para mim, eu gosto muito dessa área, eu gosto muito de médicos assim que vão para essa área, né? E é muito difícil, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem alguns médicos, hoje eles falam muito mais, principalmente os médicos da área integrativa, mas assim, não tem tantos médicos da área integrativa como agora. Agora é que está tendo muito mais, né, médicos voltados para esse lado, mas Uhum. ainda falta muita coisa aqui, né, para melhorar. E, infelizmente, não é todo mundo que pode ir para um médico assim, né? Porque aqui no Brasil é caro, né? Não é acessível, né? Mas eu acho que é importante que quando a gente tem uma possibilidade, a gente tem que procurar sempre aí melhorar a saúde, né? Com certeza, é necessário. Dani, faz um comentário aqui, Flor. Você é do nosso grupo também, entende muito nessa área da medicina. Foi bem produtivo. A gente não precisou nem fazer muita pergunta, né? Mas Ela já ela foi muito. passou É, tudo, explicou né? direitinho, foi tão clara, né, Dani? Aham, foi ótimo. E não ficou nada maçante, né? Ficou nada difícil de entender, né?
Mas foi ótimo, gostei muito. Aprendi muito, anotei A os Dani anota, suplementos. a Dani anota um Obrigada. monte aí também. Que bom, Dani, obrigada. Claudinha, falta tu aí, tu tá aí, menina? Olá, boa noite. Doutora Ana, muito obrigada por essa palestra tão maravilhosa, onde nos trouxe esclarecimentos, né? E a gente ficou calado porque a gente vai absorvendo, como o Dani disse. Foi tão boa a palestra que foram trazendo esclarecimentos que a gente realmente precisa. Então, eu só tenho que te dizer gratidão, que você continue assim, trazendo conhecimento, espalhando esse conhecimento pelo mundo afora, porque a gente precisa muito. Quero aproveitar e agradecer a presença de Cerissa e a presença de Vanusa que estão aí, né? Receberam o meu convite e fizeram parte. Muito obrigada, meninas. Espero que vocês tenham gostado. E para todas que estão aqui, um beijo bem apertadinho no coração de vocês, tá bom? Obrigada, Claudinha. Gente, para quem está aqui, eu quero só falar, deixar um recadinho. Nós temos toda quinta-feira, eu dou aula aqui, nós temos uma equipe, essas meninas aqui. Nós estamos juntas há um ano já, juntas há um ano já. Toda semana a gente aprende algo novo. Toda semana. Então, se você tiver interesse, né, busque a gente aí para fazer parte dessa egrégora aqui de crescimento. Nós estudamos muito sobre a mente humana, muito sobre doenças. A gente tem aprendido muito, né, meninas? Quem quer falar aí bem rapidinho alguma coisa sobre o nosso grupo? A Dani está comigo desde 2022, a Claudinha também. A Nala entrou agora, a Mônica entrou agora, tá faltando a Eliette, tá faltando a Joyce. Enfim, eu queria que alguém falasse aí, alguma de vocês falar do nosso grupo. Mônica quer O falar? nosso grupo é um grupo. Claudinha fala. Pronto. Nosso grupo é um grupo de conhecimento, é um grupo que tem trazido para a gente muito conhecimento mesmo. Se você tem interesse, se você quer mudar a sua forma de agir, a sua forma de conhecer o seu corpo, a forma de você também desconstruir alguma coisa que foi construída que te traz dor, está na hora. Porque aqui eu tenho aprendido, que eu acho que minhas colegas também muito. Né? E a última aula, só para vocês terem uma ideia, foi falando sobre o corpo, a importância do corpo, o nosso corpo, né? Aquele que caminha com você, que faz tudo por você. É algo tão extraordinário, que só vocês participando para vocês entenderem como é importante, como nós somos uma máquina tão importante, como o Criador fez algo tão extraordinário. Então, assim, é um grupo maravilhoso. Fora o conhecimento que cada uma traz, né? Cada um vai trazendo conhecimento, a gente vai aprendendo e vai enxergando o mundo, porque o que a gente percebe é que as pessoas estão doentes da alma, do corpo e do espírito. E a gente precisa, né, ser luz, como Marisete sempre diz. Você leva conhecimento, e é verdade. É tão forte, que a gente começa a olhar para as pessoas e a gente começa a detectar algumas dificuldades que às vezes as pessoas procuram tanto, até fazem terapia, até buscam, mas o principal, muitas vezes não estão fazendo, que é viver e colocar em prática aquilo que aprendeu. Porque a vida da gente está tão agitada, foi o que comentou no início, que às vezes a gente nem observa. Quem sou eu? Quem é Cláudia? Quem é meu corpo? Minha mão, meu pé, minha cabeça, meu olho, meu ouvido? Né? Essa sintonia tão maravilhosa que nós temos e não valorizamos muitas vezes. E Aqui tá ruim a internet da Claudinha. Tá ruim, então, Claudinha. esse grupo é isso, é conhecimento. É algo extraordinário, é algo maravilhoso, ao ponto de me submeter, porque aqui a internet é ruim, eu moro no campo, mas eu estou bem na chuva. Por quê? Porque a internet aqui é muito difícil. Nós já tentamos trazer, mas o local não é legal.
Mas eu amo e assim, Ai, que dó. A internet A dela tá Claudinha, ela ruim, né? mora num sítio. E a internet dela, às vezes, dá esses cortes aí. liberta. Mas ela, Se gente, você quer ela é se super libertar, dedicada. Tá venha sempre para o aí. nosso grupo que você Tá cortando. Ah, que pena, Claudinha, cortou um pouco. Mas, enfim, deu para entender, né, gente? O nosso grupo tem crescido, assim, é, espiritualmente, né? E no conhecimento de nós mesmos. Tem sido muito bom. Eu, sim, estou muito feliz de estar sempre levando conhecimento e todo mundo aprendendo um pouquinho a mais. Mas eu quero agradecer, então, Ana, novamente. Gente, tem o telefone da Ana. Quem quiser uma consulta, fala com a Ana. Obrigada a Eu passo vocês aqui pelo embaixo. convite. Obrigada, viu? Foi um prazer estar com Aqui no vocês embaixo. aqui. Obrigada. Obrigada a todos que estiveram aí, gente. E a gente, quem quiser, quinta-feira a gente já vai ter uma aula aqui, né? Então, você é nosso convidado para estar conosco. Obrigada, Ana. Obrigada, meninas. Obrigada, Deus obrigada, abençoe Marisete. vocês. Obrigada. Obrigada, E a meninas. gente Um Boa vai beijo se para falando vocês. noite. aí. Dona Obrigada. Ângela, prazer conhecer a senhora. Prazer foi meu. Amei. Obrigada, prazer foi meu. Beijo por dar essa Tchau. menina tão linda Tchau. como minha amiga aí. A senhora Ai, É, meu Deus. sabe. Obrigada, obrigada, vocês Marisete. todas. Um Amém. beijo. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau, Pri. Um beijo. Obrigada. Agora eu tenho que buscar aqui onde é que eu Ih, desligo você fechou. Estava gravando? Aqui.